Boa noite, meu nome é Márcio Cardial, sou publisher da plataforma Negócios da Comunicação e diretor do SECOM, Centro de Estudos da Comunicação. Estou agora aqui apresentando a categoria Viagem com dois criadores. Estou aqui com o Fábio Monteiro, do canal Viajante Independente, com a Josi Araújo. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, tudo beleza, Márcio, tranquilo. Os dois são premiados na categoria Viagem, então, entre milhares de criadores, o Fábio e a Josi estão entre os três mais relevantes criadores de conteúdo. Com eles também a Carla Boechat, só que ela está bem distante e onde não tem conexão, então, participar conosco hoje. E aí, vou bater um papo aqui com a Josi e com o Fábio, e, na verdade, eu quero primeiro perguntar a eles, e aí eu conversei um pouco com o Fábio, então agora eu quero ouvir um pouco a voz da Josi. Nos bastidores aqui, eu e o Fábio conversamos bastante. Josi, me diz uma coisa, e isso vale para você, Fábio, também, na sequência, um ano de pandemia, né? Então, aí estamos dia 12, eu acho que completa um ano, pelo menos aqui em São Paulo, não sei, né, que a gente está aí sem sair de casa, ou saindo, né, sem sair de casa, não é o caso, mas, enfim, com restrições e tudo mais. E aí eu quero perguntar para você o seguinte: como foi criar conteúdo numa categoria chamada Viagem sem poder viajar, né? E aí, Josi, me diga. Então, a gente procura sempre fazer o máximo que a gente pode no intuito de conscientizar quem está em casa. Não foi o momento de viajar por todo esse tempo, né? Todos nós sabemos e sentimos por isso. Então, inicialmente, a gente incentivou que as pessoas ficassem em casa e tendo em vista que as viagens são aquilo que a gente planeja, o que a gente vive e o que a gente recorda, nós recordamos e relembramos muita coisa, né? Demos dicas, fizemos, assim, o máximo de conteúdo que a gente pôde passar para o cliente em termos de informação, né? Para onde ir, quais seriam os próximos destinos pós-pandemia, quando as coisas começaram a tranquilizar mais, quais eram as formas que eles poderiam ter de visitar parentes próximos, né, em locais com ambientes abertos, em contato com a natureza. Isso no momento que as coisas começaram um pouco mais a amenizar e que estávamos todos nós, como que eu posso dizer, mais habituados com as regras que a gente deveria seguir, né, de utilizar máscara, álcool gel e tudo mais. Mas, assim, foi basicamente relembrar, viver de coisas que a gente já tinha vivido, né? Postar coisas passadas, enfim, foi basicamente isso aí. E conscientização, né? O primeiro ponto foi conscientização, porque a gente ficar em casa. E você, Fabio, como que foi esse um ano completamente diferente? É verdade. Assim, Márcio, a minha linha editorial também ficou bastante parecida com a linha editorial da Josi, né? A gente estava conversando nos bastidores que tem muitos produtores de conteúdo nesse segmento de viagem que continuaram viajando, e alguns deles até com uma atitude meio displicente em relação à pandemia. E eu, particularmente, decidi fazer também esse conteúdo de uma forma mais consciente, não inspirando as pessoas a viajar, mas, pelo contrário, pedindo para que as pessoas ficassem em casa e esperassem o momento certo. Então, os meus conteúdos passaram a ser, ao invés de uma descrição e narração, ou mostrando as minhas viagens, né, sempre fora de casa, em lugares distantes, eles passaram a ser dentro de casa e fazendo essa cobertura da pandemia, né? Mostrando, na verdade, como que a pandemia estaria atuando, modificando, prejudicando esse segmento de viagem e de turismo. Então, basicamente, essa é a minha cobertura de praticamente um ano para cá. Assim, já tem mais ou menos um ano que eu não faço uma grande viagem para realmente produzir conteúdo para as minhas plataformas. E o que vocês perceberam da audiência, né? Eu tive uma conversa com um produtor com milhões e milhões de seguidores da área de turismo, e ele tinha comentado comigo o seguinte, que ele acabou dando voz e repercutindo dentro das suas redes, dentro dos seus canais e tal,
outras conversas, né? E ele comentou que ele foi invadido por essa polarização política e foi difícil de conter, ele precisou, enfim, banir algumas pessoas, foi um negócio bem dramático, né? Estou dando esse exemplo para, na verdade, trazer o seguinte, teve algum tema aí que, de repente, invadiu e vocês perceberam da audiência ou uma certa cobrança, ou, de repente, mais manifestações que, de repente, vocês se engajassem em alguma onda, em alguma narrativa? Não. Bom, por aqui não. A gente procura manter sempre a nossa mesma linha e evitar. Como o meu perfil, ele direciona não só seguidores, mas, assim, eu transformo eles em clientes, que eu tenho uma agência de viagem, então a gente procura não polemizar nada. Eu preciso manter uma linha reta, né, de acordo com o que a gente acredita que é o melhor para a sociedade no momento, que é ficar em casa, né, evitar aglomerações e seguir todos os protocolos de saúde. Então, a gente não consegue nem pode dar muita vazão para esse tipo de situação. Mas, enfim, por aqui foi dessa forma. E você, como que foi, Fabio? Márcio, eu realmente senti, viu, cara? É impressionante. Essa coisa da polarização, você realmente vê acontecendo nos comentários e já cheguei até a receber mensagem privada de pessoas falando, não vou mais te seguir, porque você está mandando as pessoas ficarem em casa. Então, essa polarização a gente nota muito, assim. Agora, com a vacina, né, eu comecei a fazer publicações, pô, gente, vai dar certo. A vacina chegou, a gente vai voltar a viajar. Aí apareceu uma porrada de gente já contra a vacina, que não ia tomar a vacina. E, enfim, realmente, esse nicho de viagem é um dos que mais sofreu, tanto pela questão da gente não poder viajar, mas a gente também traz muitos temas que estão aí nessa balança que o Brasil vive atualmente, né? Sim. Eu ia. A próxima. Na verdade, a próxima pergunta para vocês é como. Por exemplo, Josi, você, né? Eu entendi que você tenta ali, obviamente, não desagradar, né? Então, Exato. entrar em bola dividida e eu entendo, né? Eu também, em muitos momentos, tenho essa preocupação. Só que é muito desafiador, com todo um movimento acontecendo na sociedade brasileira, a gente não se envolver. Então, por exemplo, você se envolveu quando vocês trabalharam para falar para as pessoas se conscientizarem e ficarem em casa. Né? Por exemplo, é uma loucura falando agora, mas só quando a gente defende isso, a gente já está indo contra uma vibe, né? Está indo contra só o do Brasil, né? Então, querendo ou não, é uma loucura, mas isso está acontecendo. Então, como produzir conteúdo, né? E qual o sentimento que vocês têm ao produzir esse conteúdo com essa vibe maluca de que, pô, se eu errar um negócio, eu fiz tanta coisa boa, não importa essa minha gordura reputacional. Se eu fizer alguma bobagem, infelizmente, na internet vão ter milhares de pessoas, dezenas, centenas de pessoas que vão querer ganhar audiência, vão querer reverberar alguma coisa positiva em cima de um deslize meu, e pode ter sido um deslize, coisa que a gente falava, oh, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, né? Não, e aí, às vezes, uma frase, 2 palavras podem te condenar e te execrar, né? Então, na verdade, como né? Como vocês lidam com essa pressão? Então, eu acho que hoje a gente vive numa linha muito tênue na internet, né? Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa pública. Hoje, qualquer pessoa que posta uma coisa ali que ao julgamento e ao que as pessoas acham que a gente deve se comportar, da forma que a gente deve se comportar, ou que posição a gente deve tomar. Os conteúdos são criados sempre com a intenção de agradar a maioria das pessoas, mas são baseados em um bom senso, né? Naquele momento, a gente pediu para que as pessoas ficassem em casa porque acreditávamos que as pessoas realmente deveriam ficar em casa. As pessoas que se posicionaram contra, e houveram essas pessoas, é claro, né? Muita gente aí no começo não acreditou, achou que era truque de mídia e tal,
muita gente queria viajar e nós desincentivamos porque era o correto a fazer naquele momento. E quando a gente acredita em algo, mesmo que desagrade a uma parte das pessoas que estão ali, que estão acompanhando, infelizmente a gente deve se posicionar. Quando eu falo que eu fico mais ou menos ali em cima do muro, são questões políticas mesmo, mais diretas, né? Essa questão da vacina que o Fábio comentou realmente aconteceu, quando a gente comentou aqui também que íamos voltar a viajar, né? Que a vacina estava aí, e aí várias pessoas falaram da vacina, gente que não ia vacinar os avós, os pais, enfim. Mas aí a gente rebate porque a gente acredita na ciência, estamos aqui por vários motivos e a gente acredita realmente que a vacina vem para salvar esse momento, né? O turismo foi um dos primeiros nichos que sofreu com isso e vai ser um dos últimos a voltar ao normal. Então, tanto para o turista quanto para as empresas, os influenciadores, todo mundo que está envolvido ali naquele âmbito, a gente está prejudicado diretamente. Mas a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança, o bom senso, a gente não pode perder o bom senso. Eu não posso incentivar uma pessoa a viajar porque eu preciso ganhar uma comissão, porque eu preciso vender aquele produto. E a vida, né, daquela pessoa. Então, quando a gente constrói os conteúdos, antes do nosso objetivo, a gente tem que ter responsabilidade com quem está ali acompanhando, porque realmente a gente influencia pessoas, influencia vidas, enfim. Então, a ideia é sempre manter, né, da melhor forma possível, mas se desagradar alguém, paciência. E aí, Fabio, o que você me diz? Minha posição também se afina muito com a da Josi nesse quesito, assim. Eu acho que você realmente tem que manter as suas posições, segurar as suas posições de maneira firme, né? E ser autêntico. E se for para desagradar, e se for para perder seguidor, é a vida, né? Você entrou no jogo, então, né, aguenta. Então, eu acho que é desejável, é importante que você mantenha as suas posições, defenda e eu acho que isso também vai atrair mais gente que se afina com você. Você talvez perca aqueles que não pensam da mesma forma que você, mas você vai atrair mais gente que vai provavelmente engajar ainda mais com os conteúdos que você faz, né? Perfeito. Gente, olha, estamos terminando aqui, já estou ouvindo aqui no ponto o pessoal brigando comigo. Quero parabenizá-los, parabéns, entre milhares de criadores, vocês estão entre os 3 mais relevantes do Brasil. Desejo que vocês sigam vitoriosos e a cada ano conquistando mais coisas e que logo, não só vocês, mas todos nós, eu inclusive, que possamos viajar, que possamos fazer, enfim, tudo que a gente tem à vontade, que esse país consiga realmente vacinar as pessoas, né? Infelizmente, o presidente não apostou que a vacinação seria a saída para a economia, errou, e agora a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai dar mais trabalho agora a gente vacinar toda essa população brasileira, mas eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Gente, muito obrigado, parabéns, vocês são campeões. Espero em algum momento poder conhecê-los pessoalmente, quem sabe no ano que vem, estejam conosco e num evento especial. Eu vou achar fantástico. Muito obrigado pela participação de vocês, sucesso, parabéns. A gente agradece. Boa semana.